Eu tenho me alimentado insistentemente de exemplos de bons educadores, mas de carne e osso. Eu digo de carne e osso porque quando eu olho a mídia, quando eu olho a sociedade, nós estamos cheios de exemplos de ótimos educadores, mas muitas vezes mártires, super-heróis, né? Ou seja, educadores que dão suas vidas pelo que fazem, educadores que andam quilômetros para chegar onde trabalham, educadores que não dormem. E, sinceramente, esse modelo de educador, esse exemplo de educador me deprime mais do que me inspira. Eu acho que talvez porque eu não tenho a mínima vocação para ser herói, muito menos para ser mártir, né? Eu quero apenas, enquanto professor, eu quero apenas conseguir que os meus alunos aprendam, né? Aprendam bem. Eu quero conseguir que eles se tornem cada vez mais autônomos intelectualmente, que eles saibam aprender com as suas próprias pernas, do seu próprio jeito, né? Eu quero apenas exercer o meu papel de professor de forma competente. Ser, enfim, um professor de carne e osso. Eu sou Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico número 16. Uau! Estamos caminhando! Lembrando que o Papo Pedagógico agora é quinzenal, porque dessa forma você pode utilizá-lo bem melhor lá nos seus HTPCs, nas suas reuniões pedagógicas, né? E dar um tempinho maior para que as reflexões possam, digamos, inspirar melhor, né? Cada um de nós. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, eu quero me manter uma pessoa comum. Eu faço muito esse exercício, eu faço muito esse esforço. Eu quero ser um professor comum, de carne e osso, né? Um exemplo, um professor que, por exemplo, final de semana não se sinta tão culpado por num domingo à tarde preferir tomar um chopinho do que ficar fazendo plano de aula, né? Um professor que saiba minimamente se organizar, né? Claro que tenha compromisso, tenha responsabilidade com seus afazeres, mas não é um professor que, para ser exemplo, tem que dizer não, né? Em primeiro lugar, o que eu... Não, eu quero ser um professor de carne e osso, né? Eu quero acreditar que esse perfil de professor de carne e osso, esse professor que não necessariamente quer ser um mártir ou quer ser um herói, é o perfil da grande maioria dos professores brasileiros, quiçá dos professores mundiais, né? Eu acho que ser um bom professor é gostar do que faz, né? Assim, eu adoro o que eu faço, é acreditar que eu posso fazer melhor, eu ficar sempre tomando cuidado para não achar que eu já cheguei no ápice de nada, é sempre possível melhorar essa minha prática e lutar diariamente para não perder essa crença, né? Para não perder essa vontade, esse amor, né? que a gente tem pelo que a gente faz. E aí? Quando eu falo nisso, eu fico me perguntando assim, o que nós, professores, temos de especial? Porque as pessoas falam tanto, nos sacralizam tanto, nos colocam quase que num altar o professor, né? O professor, o médico também, né? Ou seja, pessoas que cuidam de vidas, né? Eu acho que, acima de qualquer coisa, nós, professores, temos que ter duas grandes competências. Eu acho que isso nos ajuda a ter uma clareza sobre aquilo que nos move, né? Afinal de contas, eu tenho que ter contato com isso. O que me move? E eu tenho que ter essa clareza. Ser professor exige de mim duas principais, duas essenciais competências com as quais eu tenho que manter contato, ou seja, eu tenho que estar pensando nelas o tempo todo. E eu preciso investir também no desenvolvimento dessas duas competências, né? Que são a competência relacional e a competência didática, né? O que é a competência relacional? A nossa competência relacional é aquela competência que nos faz não deixar o aluno desistir de aprender. É aquela competência que me faz olhar para o aluno e acreditar que ele pode, ele vai aprender, né? Talvez não aprenda, muitos deles, não na velocidade de todos dos outros, mas ele vai aprender. É aquela competência que me faz olhar para cada aluno e pensar, existem coisas boas para saírem de dentro desse aluno. É aquela competência que me faz colocar em prática aquilo que nosso grande Paulo Freire disse. A educação é filha da esperança. Enquanto filha da esperança, eu, enquanto educador, eu só educo se eu tenho essa esperança em mim. Eu só educo se eu olho para o menino e acredito que ele pode melhorar.
Né? Então é isso, ser um bom professor tem a ver com eu não deixar essa esperança morrer dentro de mim. Né? Tem a ver com eu acreditar no ser humano acima de qualquer coisa, mesmo quando as coisas ficam difíceis. A crença no ser humano é que não pode faltar a ninguém que se auto-intitula educador. E a segunda competência, por quê? Né? Ou seja, isso é o pré-requisito para que eu possa ter competência relacional. Acreditar que o outro pode avançar, acreditar que o outro pode ser melhor, que tem coisas boas dentro do outro para sair de dentro dele. Essa crença que eu não posso perder nunca. Afinal de contas, educação é filha da esperança. Né? A segunda grande competência que todos nós professores precisamos ter e ficar alertas para que ela não se desmanche, não enfraqueça em nós, é a competência didática. Né? Eu digamos uma competência mais técnica, né? Tá ligada a essa questão da competência didática. E depende da nossa capacidade de fazer uma coisa chamada transposição didática. Né? Para quem não assistiu, Papo Pedagógico número 8. Vai lá, assiste, vale a pena. A gente fala exclusivamente de transposição didática. E o que é isso? É a nossa capacidade de transformar o conhecimento científico numa linguagem tal que o aluno entenda, na chamada linguagem didática. Né? Nossa capacidade de traduzir o conhecimento numa linguagem que atinja o aluno. Né? Isso é a capacidade de fazer transposição didática. E existem alguns autores com os quais eu concordo também, que elencam, né, que citam uma terceira competência que todos nós, professores, temos que ter, que é a competência política. Né? Óbvio, ela não pode faltar. A competência política é a competência que demonstra o meu engajamento, né, com esse processo social que eu represento, que eu sou ativo nele, eu educo. Logo, eu educo para quê? Eu educo quem? Né? Para que currículo que eu ministro? Né? Ou seja, que compromisso que eu tenho com esse menino que não aprende, que compromisso que eu tenho com toda a turma, que compromisso que eu tenho com a aprendizagem de todos. Isso tudo chama-se engajamento político. Não estou falando de política partidária, estou falando de engajamento político, de posicionamento que a gente precisa ter. Né? A gente tem que fazer insistentemente essa pergunta, né? O que me faz levantar da cama todos os dias e ir trabalhar? Não só ir trabalhar, é uma pergunta que eu não me faço apenas na minha dimensão profissional, tenho que fazer essa pergunta na minha dimensão humana, como pessoa. Né? O que me faz estar vivo a cada dia? O que me move de verdade? E o que me move enquanto professor? E como é que eu posso buscar esse combustível, vamos chamar assim, de uma maneira leve? Né? O que me move precisa ser leve. Eu preciso verificar a todo momento o ponteiro do combustível, como do carro. Né? Eu tenho que olhar se esse ponteiro está do meio para baixo, né? E se estiver do meio para baixo, eu já tenho que começar a me compensar, né? Eu tenho que começar a me redimensionar, porque senão eu vou parar, que nem o carro para quando acaba a gasolina. Eu tenho que pensar nessas coisas e ficar muito atento ao ponteiro do combustível, para que a gente não pare, inclusive, inesperadamente durante o nosso percurso, durante o nosso caminho. Né? Então, saber gerir o que nos move, o que me movimenta, o que me faz sair da cama todos os dias, é também me apoderar das minhas próprias rédeas. E aí tem uma coisa muito delicada, que eu preciso olhar para mim e assumir isso. Né? E agora eu me lembrei claramente de um grande filósofo, né? O grande Jean-Paul Sartre, e ele fala uma coisa muito legal, né? Que eu gosto muito, eu tenho como um dos combustíveis da minha vida, eu uso muito essa colocação de Sartre. Ele diz assim: não importa o que a vida fez de você até hoje. O que importa de verdade é o que você vai decidir fazer de você de hoje em diante. O que eu vou decidir fazer do que a vida fez de mim de agora em diante. Então, Sartre fala que eu preciso me assumir, me responsabilizar. Nós somos livres, mas a liberdade tem um preço. Né? A liberdade tem um preço, que é me responsabilizar pelas consequências daquilo que escolho. Então, saber gerir aquilo que me move, né? O que me move enquanto professor? Eu preciso responder isso. Olhar o ponteiro do tanque do combustível que me faz levantar todo dia, eu preciso estar atento a isso. Porque assim eu saio da posição de vítima e eu assumo uma posição de agente. Isso não é fácil. Isso não é fácil, ainda mais muitas vezes, né, com o modelo de vida que a gente tem, né, infelizmente ainda com as circunstâncias socioeconômicas nas quais se inserem a nossa profissão. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente não pode se desvincular dessa consciência daquilo que nos move. Porque, afinal, é aquilo que nos move que vai nos fazer
seguir em frente, né, com aquilo que a gente acredita e vai alimentar essa crença cada vez mais. Então, o que te move, professor? Vamos pensar sobre isso? Vamos lá? Se você gostou do vídeo, tá? Faz um comentário aqui abaixo e encaminha ele para algum colega que você de repente acha que esteja precisando fazer essa reflexão, né? E se você ainda não assistiu os outros 15 papos pedagógicos que estão lá no canal Sala dos Professores, lá do YouTube, vai lá que você vai gostar. Né? Pode assistir, é gratuito, utiliza nas suas reuniões pedagógicas, nos seus HTPCs e o nosso objetivo é exatamente esse, facilitar reflexões que possam nos tornar cada vez melhores enquanto profissionais educadores que somos. Valeu a sua companhia e até o próximo Papo Pedagógico.